Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta, bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal de videoaulas e, seguindo o fluxo, mais uma aula dessa playlist de sequências e séries numéricas. Como eu já falei no final da aula passada, a gente vai entrar nesta aula para derivar e integrar funções representadas por séries de potências. Então, nós já vimos na aula passada que uma função ela pode ser representada por uma série de potência. Tudo bem que até então nós estamos trabalhando com um grupo especial de funções que segue aquele padrão da série geométrica, né? Então a gente concluiu na aula anterior, ou nas aulas anteriores aí, que dada f de x igual a 1 sobre 1 menos x, a representação em série de potência dessa função é o somatório de x elevado a n com o módulo de x menor do que 1, porque isso se enquadra na série geométrica. Todas as condições de convergência da série geométrica se adaptam a esta situação desta função. Então, neste caso, pessoal, a princípio aqui agora, eu vou pegar um caso geral, uma série geométrica não, uma função representada por uma série de potência qualquer, não necessariamente essa especial, então é uma aula teórica, claro que a gente nos exemplos práticos nós vamos focar nesses casos especiais aí ainda, só que na próxima aula a gente já vai começar a mudar um pouco essa cara de pegar apenas os casos que são geométricos. Então, enquanto aparece a bancada para vocês aí, a gente já vai se organizando aqui. E aí já vai aparecer o teorema, porque a minha ideia já é trabalhar com vocês a derivada e a integral de uma série de potência. Então, pessoal, imagina que eu tenho uma série de potência e ela tem um raio de convergência R. Lembrando, daqui a pouco a gente entra nela aqui. Raio de convergência significa que, dado o R, o raio de convergência é a distância do centro às extremidades. Tá certo? Então, por exemplo, em algum exemplo aí a gente tratou que viu que a série de potência ela era convergente no intervalo de menos 1 a 1. Quem é o centro dela? É o meio do intervalo, é 0. Quem é o raio de convergência? O raio de convergência é 1, porque a distância de 0 a 1 é uma unidade, de 0 a menos 1 também é uma unidade. Estou pensando em comprimento, por isso que fica uma unidade de 0 a menos 1, ok? Teve um exemplo que o nosso centro ele era 3, a série de potência ela era centrada no 3, e o intervalo deu de 2 a 4, independente se as extremidades estão ou não, tá? Então o intervalo deu de 2 a 4, o que interessa então é que 3 era o centro e o raio de convergência era 1, porque ia de 2 a 4, então era 3 mais 1 dá 4 e uma unidade da diferença entre 3 e 2 também. Então, o centro, o raio de convergência é a distância do centro às extremidades, ok? Se eu tenho uma série de potência que tem um raio de convergência R, ou seja, eu estou restrito a um intervalo aqui, pode ser que o intervalo seja de menos a mais infinito. O raio de convergência é infinito. Então, do centro vai para menos infinito e do centro vai para mais infinito, ok? Não faz muito sentido quando a convergente é apenas num ponto, porque aí o raio de convergência é 0. Aí você vai derivar o quê, né? Não vai ter muito sentido que você vai precisar derivar ali. Então, nesse caso, a função f de x representada por uma série de potências, a função f de x representada por esta série de potência aqui, ó, tanto é que ela está aberta, ó, C0, C1x menos A, centrada no A, ok? Esta função representada por esta série de potência dentro de um intervalo de convergência, ou seja, tiver um raio de convergência, se tem um raio de convergência, ela é convergente dentro de um intervalo, ok? No mínimo, num intervalo. Então, ela é diferenciável, e se ela é diferenciável, ela é integrável também, no intervalo A menos R e A mais R, é o que eu falei para vocês, o R, aqui está o centro, é A menos R é uma extremidade, A mais R é outra extremidade. Ou seja, dado um intervalo, dado uma função representada numa série de potência convergente dentro desse intervalo, ela é diferenciável dentro do intervalo, e aqui, pessoal, cabe ressaltar que é intervalo aberto, independente se está fechado ou não, quando a gente inclui as extremidades ou não. Diferenciável, a gente é sempre em intervalo aberto. E vale essas regras aqui, ó, que vocês já conhecem. Que a derivada, veja bem, ó, aqui quando você pegar a derivada de constante é 0. Derivada de C1 vezes x menos A vai ficar C1, porque aqui vai dar C1 vezes x,
E aqui vai dar C1 vezes A, que também é constante, se você fizer a distributiva, não tem a necessidade disso, tá? C1 vezes X, que é C1. C1 vezes A é constante vezes constante, derivada de constante é zero. Só que aqui a gente acaba utilizando a regra da cadeia, né? O que você faz? Ó, vai dar 2C2x menos A vezes a derivada de quem está dentro, que no caso é 1. Tá? Ó, 2C2x menos A. A próxima parcela que tem aqui, qual que é? É C3x menos A ao cubo, que está nesse pontilhadinho aqui. Então, ficaria 3C3x menos A ao cubo vezes a derivada de quem está dentro, que no caso vai ser sempre 1. Então, o que dá? 3C3x menos A ao quadrado, né? Então, ó, aqui o C3x menos A ao cubo, C3x menos A ao cubo, quando eu derivo, dá 3C3x menos A ao quadrado. Ok? Que, tecnicamente, se a gente for pegar a série de potência, é nada mais, nada menos, ó. Se você quiser, pode colocar o CN aqui na frente, não tem problema. Pela regra da derivada, quando você pega, olha só, né? Vou fazer aqui no rascunho, que aí vocês enxergam melhor. Se você tem uma função f de x, que é um número, vamos chamar isso aqui de número, vezes alguma coisa elevado a n, eu coloquei esse alguma coisa aqui, essa alguma coisa depende de x, tá? A f' de x, ela vai manter a constante, vai ficar n vezes a coisa elevado a n menos 1 vezes a derivada de quem está dentro pela regra da cadeia. Só que nesse meu problema, esse cara que está aqui dentro é x menos a. Então, ó, ficaria f' de x, e aqui é um cn, na verdade, né? Que a gente coloca na série de potência. Fica cn, que multiplica n, x menos a elevado a n menos 1, vezes a derivada de x menos a. Só que a derivada de x menos a é o próprio 1, ou seja, dá cn vezes nx menos a elevado a n menos 1. E somatória disso, por quê? Porque toda parcela eu vou fazer a derivada e vou somar. A mesma coisa é a integral. O que acontece quando você tem um f de x igual a cn, e aí você vai fazer x menos a elevado a n. Tá vendo que eu peguei só a enésima parcela? Esse n, ele é igual a 1, a 2, a 3, então eu somo, então por isso que tem um somatório. Cn, x menos a elevado a n, quando você integrar esse cara aqui, f de x dx, esta parcela ela fica como? Cn, x menos a elevado a n mais 1 sobre n mais 1, pela regra como é que fala? Pela regra de integração de x elevado a alguma coisa, mais uma constante, né? Porque aqui é uma primitiva. Portanto, quando eu vou calcular a integral, por definição, o que eu tenho é uma constante, que eu já coloco ela aqui no começo, e dá uma olhada. Se aqui é C0, fica C0 vezes x menos a. Né? Tecnicamente, eu estou pegando esta função e estou integrando. Então, se eu estou integrando em relação a x, fica C0, x menos a, mais C1. Se aqui era C1x menos a, então isso aqui fica C1x menos a ao quadrado sobre 2. Se aqui era C2x menos a ao quadrado, então fica C2x menos a sobre, elevado a 3 sobre 3. O próximo, que é C3x menos a ao cubo, fica C3x menos a à quarta sobre 4, porque na integral eu sempre somo 1. Tá vendo? Então aqui fica, ó, C1x menos a ao quadrado sobre 2, mais C2x menos a ao cubo sobre 3, porque eu estou integrando, e isso continua infinitamente, de forma que eu tenho a constante, que surge porque essa é uma primitiva, não tem intervalo aqui, tá, gente? É uma primitiva, não é uma integral definida, é uma integral indefinida. Então, aparece uma constante, e isso daqui dá a somatória desses caras, que é o Cn, que vai permanecer, ó, x menos a elevado a n mais 1 sobre n mais 1, que é a regra geral, quando você pega uma integral de x elevado a n dx, né? Ou, se você pensar, a integral de x menos a elevado a n dx, né? Essa primeira aqui fica x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais constante, porque é uma primitiva, ou se for essa daqui, fica x menos a elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais constante, porque é primitiva. Como eu tenho a soma de vários n's, então fica a somatória de vários n's. Tá certo? Mais a constante, que no caso aqui a gente coloca na frente, porque, enfim, essa somatória ela vai abrir infinitamente, então geralmente a gente coloca a constante aqui no começo. Bora fazer exemplos disso daí, que vocês vão entender por que
que eu estou estudando derivadas e integrais. Olha que bonito esse exemplo, pessoal. Eu quero expressar essa função ln de 1 mais x como a soma de uma série de potências e calcular o intervalo de convergência. Ou seja, é exatamente o mesmo exemplo, tecnicamente, da aula anterior, só que aqui agora a função é uma função ln de 1 mais x. E aí que está o problema. Esta função ln de 1 mais x, ela não tem nada a ver com a cara da série geométrica 1 sobre 1 menos a coisa. Concordam? Esta função ln de 1 mais x, ela pode ser representada por uma série de potências? Sim. Só que o único caso que a gente sabe até essa aula é adaptar a função 1 sobre 1 menos x com a série de potência somatório de x elevado a n, dentro do intervalo de convergência de menos 1 a 1, no caso, o x. Só que tem um detalhe. Quem é a derivada dessa função? Qual é a derivada da função ln de 1 mais x? A derivada do ln da coisa é 1 sobre a coisa vezes a derivada de quem está dentro. E se vocês repararem, 1 sobre a coisa vai dar 1 sobre 1 mais x. Opa, a função ln de 1 mais x, eu não tenho uma cara para ela, mas a derivada dela eu tenho. Moral da história. Se eu já tenho um formato para derivada, eu pego a minha função, derivo, vai cair num problema conhecido, eu resolvo meu problema para a derivada, obtendo uma série de potência para a derivada. Para eu voltar para a função, basta eu fazer o quê? Se eu tenho a função, eu derivei e trabalhei com a derivada, basta eu integrar que eu volto para a função, né? Afinal de contas, derivada e integral são operações inversas. Moral da história, eu não sei obter uma série de função para esta função, uma série de potências para esta função. Porém, eu sei obter uma série de potências para a derivada dessa função. Então, moral da história, eu sei que a f de x, nesse meu problema, é ln de 1 mais x. Sei somente se a f' de x, derivada do ln da coisa, é 1 sobre a coisa vezes a derivada de quem está dentro. Só que a derivada de quem está dentro é 1. Então, essa é a minha f' de x. Logo, eu sei escrever isso daqui no formato 1 sobre 1 menos a coisa. Tá até fácil de ver, mas é a derivada. Então, a gente trabalha com a derivada. F' de x, que é 1 sobre 1 mais x, é igual a 1 sobre 1 menos x, ok? Que, por sua vez, a gente sabe que isso daqui é menos x elevado a n, de acordo com o que a gente aprendeu na aula passada. O raio de convergência, vocês não podem esquecer. Pessoal, eu vou escrever aqui, mas depois no final a gente calcula, tá? Opa, com módulo de menos x menor do que 1. Perfeito? Porque isso aqui sai lá da série geométrica que a gente já aprendeu na aula passada. Ou seja, isso daqui vai dar, facilmente a gente enxerga que vai dar menos 1 elevado a n vezes x elevado a n. Ok? Subindo aqui para vocês enxergarem melhor. Logo, a f' de x é igual ao somatório de menos 1 elevado a n vezes x elevado a n. Isso daqui é a representação de série de potência da derivada do meu problema solicitado, não da minha função. Então, particularmente aqui agora, o que eu vou fazer particularmente? Eu, particularmente, vou pegar esta série de potência e vou integrar dos dois lados. Eu posso fazer isso? Posso, não tem problema nenhum. A gente acabou de ver que uma série de potência ela é integrável. Se ela é derivável, ela é integrável. Tá claro? Então, isso aqui vai ficar integral. Eu só passei a integral em relação a x dos dois lados, ó. Só passei em relação a x dos dois lados. Bom, a integral de uma função, tá certo? A integral a integral de uma derivada da própria função. Então, isso daqui, ó, desse lado fica f de x, ok? Esse lado aqui, pessoal, eu vou abrir para vocês enxergarem melhor. Quando você abrir esse somatório aqui, ó, não precisaria abrir, é só para vocês enxergarem que a gente vai conseguir calcular direto, tá? Menos 1 elevado a n, esse menos 1 elevado a n aqui, ó, quando n é par, vai dar positivo, e quando n é ímpar, vai dar negativo. Como começa em 0, 0 é par, então isso daqui vai dar 1 menos x mais x quadrado menos x ao cubo, mais x à quarta menos x à quinta, e isso daqui segue
infinitamente dx, ok? Vamos lá. Moral da história. Eu vou chegar, então, que o meu f de x, qual que é a integral de 1? Tá? A integral de 1 vai ser x. Qual que é a integral de menos x? É menos x quadrado sobre 2. De x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E aqui repete para essas demais parcelas. X a quarta sobre 4, mais x a quinta sobre 5, menos x a sexta sobre 6. E isso daqui segue infinitamente mais c. Eu não posso esquecer dessa constante. Tudo bem que lá na teoria eu coloquei a constante aqui na frente. Dá na mesma. Inclusive eu vou fazer isso aqui agora. Porque eu prefiro escrever a constante na frente do somatório. Tá? Mas se quiser colocar lá, não tem problema nenhum. Ou seja, eu acabei de chegar com a minha f de x. Veja bem, eu vou escrever em termos de somatório e vou comparar. Eu vou escrever isso aqui agora em termos de somatório. Tá? Essa conta que eu fiz integral de todo mundo aqui em termos de somatório. E vocês vão perceber que, tecnicamente, é só fazer n mais 1 sobre n mais 1 aqui nessa parcela. Então, isso daqui vai dar n variando de 0 até o infinito, de menos 1 elevado a n, vezes x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante. Comparem esta daqui com essa daqui, ó. Essa última resposta que eu obtive com essa daqui. Se vocês olharem, o que aconteceu? Como eu estou integrando em x, o que é constante, porque menos 1 elevado a n é uma constante, é um alternador de sinal, mas é um número em relação a x. Eu só calculei a integral de x elevado a n. Então, isso dá o somatório de menos 1 elevado a n. Qual que é a integral de x elevado a n? É x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante. Então, essa daqui é a representação em série de potências da função f de x. Só que tem um detalhe. E essa constante aí? Tem um problema. Porque uma função, a dependendo de qual for o valor dessa constante, veja bem, eu estou querendo dizer que essa daqui, a f de x, é dada por essa expressão. Só que quando eu derivei, eu integrei, eu fiz surgir uma constante que, a princípio, é uma constante genérica. E isso não pode. Por quê? Porque eu tinha o meu problema, eu derivei e, ao integrar, surgiu essa constante pela teoria das integrais, ok? Só que é o seguinte, o que me garante que essa constante, para a f de x específica que eu tenho no meu problema, não é 0, não é 1, não é 3, não é 5. Eu tenho que determinar quem é essa constante para esta função. Por quê? Porque esta função aqui, ela tem uma única representação em série de potência. Se você vier aqui meter o louco e colocar na constante 0, 3, 8, 5, você pode achar funções diferentes para essa mesma série, certo? Dada esta série, somar uma constante, você tem uma função. Se você pega essa mesma série e soma outra constante, você tem outra função. É como se você estivesse falando assim, imagina que você tem a função f de x igual a x ao quadrado e f de x igual a x ao quadrado mais 2. São funções distintas, uma está deslocada da outra se você for fazer o gráfico. São funções distintas. Então, quando eu chego nesta etapa, eu preciso determinar quem é essa constante c que só surgiu porque eu derivei e integrei. Como eu integrei o meu problema, essa constante surgiu e eu preciso determinar quem ela é para o problema específico dado Ln de 1 mais x. E aí que vem a questão. Então, essa constante ela não é qualquer, ela é específica. E aí, o que a gente faz? Como que eu determino? Como que a gente pode determinar o valor desta constante c? E percebam que eu escrevi o valor de c, porque como a função ela é específica, Ln de 1 mais x, esta constante só pode ter um único valor. Então, a gente vai atrás disso daqui. E disso eu vou tirar duas informações. Ó, a f de x, o meu problema deu como Ln de 1 mais x. Ok? E, ao mesmo tempo, eu cheguei que a minha f de x é uma constante mais aquele somatório. Menos 1 elevado a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Ou seja, eu obtive essas duas informações. Ok? Se isso é isso e isso é isso, quer dizer que eu acabei de chegar aqui. Ln de 1 mais x, tecnicamente é igual a uma constante mais a somatória
de n variando de 0 até infinito de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Ok? Por enquanto é isso. Eu tenho que descobrir quem é a constante. Tomando x igual a 0. Por que eu escrevi tomando x igual a 0? E substituindo nessa última igualdade que está aparecendo aí na tela para vocês aí. Pessoal, por que eu escolhi x igual a 0? Aqui eu vou escolher, se eu escolher x igual a 0, aqui fica ln de 1. É um número, ok? Não tem problema nenhum. Poderia ter escolhido 2 aqui. Não tem problema nenhum, tá? ln de 1 mais x, quando eu escolher x igual a 0, dá ln de 1 desse lado. Ok? E desse lado, eu escolhi x igual a 0 por causa desse lado e não por causa desse esquerdo. Por causa do lado direito dessa igualdade. Quando você escolher x igual a 0, o que acontece com essa somatória? O que acontece com essa somatória? Essa somatória aqui, quando você escolher igual a 0, ela vai dar o quê? 0. Certo? Ela vai sumir. Essa somatória ela vai desaparecer do teu problema. E vai sobrar só a constante. E desse outro lado, deu o quê? ln de 1. Então, quando você escolher esta somatória, o que vai acontecer? Escolher x igual a 0. Nessa somatória, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar ln de 1 mais 0 é igual a constante mais a somatória do quê? De 0 elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tirando isso daqui, que vai dar 0. Todo isso daqui vai dar 0. ln de 1 é 0. Então, isso aqui eu vou chegar que dá ln de 1 é igual a constante. Se e somente se ln de 1 é 0, a constante é igual a 0. E, portanto, a minha f de x, ela é igual a isso daqui, ó. 0 sobre n mais 1. Ok? Bora partir, então, para o próximo exemplo. Só organizar aqui. Pessoal, rapidamente aqui uma correção rapidinha. Antes de eu passar para o próximo exemplo, aqui, ó, tá tudo certo as contas, tá? Não tem nada errado, só que foi uma questão de que eu esqueci de carregar o n desde aqui, tá? Então, eu só estou corrigindo aqui que aqui era menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n, aqui era menos 1 elevado a n, e aqui no final eu acabei colocando a resposta correta com menos 1 elevado a n. Isso não iria interferir no resultado final, mas aqui eu estou corrigindo porque realmente faltou, tá? E aqui é importante salientar também, tá? Porque às vezes vocês podem pensar assim, nossa, isso aqui vai dar 0? Falei tão rápido, esqueci de comentar isso mais a fundo. Aqui vai dar 0, por quê? Porque está elevado a n mais 1. Aqui não existe a possibilidade de aparecer 0 elevado a 0, tá? Porque como começa em 0 e aqui é n mais 1 nessa etapa, então na pior das possibilidades aqui, quando n for 0, é 0 elevado a 1, e aí fica 0 ao quadrado, 0 ao cubo, as próximas etapas, tá certo? Então, a menor potência vai ser 0 elevado a 1 dividido por 1, que é 0. Então, isso dá 0 mais 0 mais 0 mais 0. Não tem aquela parcela 0 elevado a 0, tá? Nessa parte da integral. Então, por isso que vai dar 0. Essa daqui agora, eu quero expressar a função x ao quadrado vezes arco tangente de x ao cubo. É meio complicado. Aqui tem uma bolinha, tá? É um vezes isso daqui, x ao quadrado vezes arco tangente x ao cubo, como uma série de potências. Pessoal, dica que eu dou que vocês devem estar pensando assim, bom, a derivada da arco tangente é 1 sobre 1 mais a coisa ao quadrado. A derivada de arco tangente de alguma coisa, eu vou pegar um rascunho aqui para vocês lembrarem, uma ideia. Se você tem a f de alguma coisa aqui, sendo a arco tangente desta coisa, a derivada disso é 1 sobre 1 mais a coisa ao quadrado vezes a derivada dessa coisa, pela regra da cadeia. Lógico que essa coisa tem que depender de x, beleza? Então você pode estar pensando, então eu vou derivar isso daqui, eu vou derivar porque aí vai aparecer essa parcela, perfeito? Vai aparecer essa parcela, e aí uma vez que aparecer essa parcela, ela tem o formato 1 sobre 1 menos a coisa ao quadrado, né? Eu poderia pensar assim, num rascunho.
A ideia de raciocínio está correta. Só que tem um x ao quadrado aqui. E aí, vocês têm a mania, às vezes, os alunos, a maioria dos alunos, de pegar e fazer o seguinte: vou calcular então a derivada e vai dar uma regra do produto. E aí, ó, eu já vou começar o exercício falando para vocês não fazer isso. Eu vou dar um alerta aqui. Não faça isso. Não saia calculando a derivada de tudo isso daqui. Porque quando você calcular a derivada de tudo isso daqui, ó, vai dar a derivada do primeiro, regra do produto, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes qual é a derivada agora disso daqui? Dá 1 sobre 1 mais a coisa ao quadrado vezes a derivada de quem está dentro, igual a gente acabou de ver. E isso daqui, passando tudo a limpo, vai dar 2x arco tangente de x ao cubo, mais, aqui vai dar o quê? 3x quadrado com esse x quadrado com esse 1, né? Vai dar 3x à quarta, 3x à quarta, sobre 1 mais x à sexta. Essa parcela aqui, ó, esta parcela, até estaria ok, porque eu vou escrever aqui assim, ó, 2x arco tangente de x ao cubo, mais 3x à quarta vezes 1 sobre 1 mais x à sexta. Essa parcela aqui, ó, ok. Você sabe adaptar. E a gente já aprendeu lá na aula anterior que quando você tem alguma coisa multiplicando esse cara aqui, depois você passa para dentro, multiplicando a série de potência. A gente fez um exemplo disso daí na aula passada, inclusive. Só que o problema vai estar aqui, ó. E aí, o que você vai fazer com esse cara aqui que tecnicamente apareceu no meio da tua derivada? Ok? Então, isso daqui vai dar problema. Não faça desta forma. Não derive tudo. E aí, o bizu tá aqui. A dica tá aqui, ó. Quem é a sua f de x? A nossa f de x, ela é x quadrado vezes a arco tangente de x. Sabe como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou pegar este cara aqui e vou chamar ele de g de x. É uma outra função. Quer chamar de h de x, só não chama de f, né? Porque a minha f, o meu problema original é esse. É f. Ou seja, eu sei que a minha f de x é igual a x quadrado vezes g de x, com g de x, só estou passando a limpo, tá? Igual a arco tangente... Opa, gente, aqui é arco tangente x ao cubo, tá? Arco tangente de x ao cubo. Fechou? Agora, o que eu vou fazer? Eu sei trabalhar com a derivada dessa. Tá aqui, ó, inclusive, a derivada dessa. Né? Aliás, a derivada dessa inclui o 3x à quarta aqui, né? Eu sei trabalhar com este cara aqui. A derivada dele, que é 1 sobre 1 mais a coisa ao quadrado, né? Que é a derivada de arco tangente, eu sei. Então, moral da história, eu vou trabalhar apenas com, olha só, a g de x. Porque ao obter a g de x, eu vou pegar a g de x, derivar a g de x e depois eu vou integrar. E vou determinar quem é a constante. E aí eu vou ter uma expressão da g de x e eu vou voltar aqui a série de potência dela e aí sim eu passo o x ao quadrado multiplicando para dentro. Tá certo? Então, é em cima da g de x que a gente vai trabalhar. Esse x ao quadrado aqui, eu vou deixar ele quieto. Eu não vou fazer a regra do produto, porque eu vou ter problema. Moral da história, vamos lá. Quem é g' de x? Quem vai ser o meu g' de x? A derivada da arco tangente de x ao cubo, como a gente acabou de ver, é 1 sobre 1 mais isso aqui ao quadrado, vezes... Vou até colocar entre parênteses, vezes 3x ao quadrado, que é a derivada de quem está dentro. Ok? Vou escrever isso aqui no verso, tá, gente? Então, isso daqui, ó, eu vou manter esse cara do lado de fora. E aí eu vou escrever esse como 1 sobre 1 menos essa coisa aqui. Tá? Só que aí eu vou escrever ela sexta. Então, isso tudo aqui, ó, isso tudo vai dar 3x ao quadrado, tá? Que multiplica 1 sobre 1 menos x à sexta, que eu quero escrever como 1 sobre 1 menos a coisa. Isso daqui vai me dar 3x ao quadrado vezes o somatório de n variando de 0 até o infinito, de menos x à sexta elevado a n. Lembrando que isso daqui tem que ser menos x à sexta menor do que 1. Ok?
Isso aqui é o raio, é o intervalo de convergência. Aqui, no caso, a gente já vai ver que vai dar entre menos 1 e 1, tá certo? Vai dar entre menos 1 e 1 da mesma forma. 3x ao quadrado, isso daqui agora a gente continua passando a limpo, vai dar 3x ao quadrado somatório de n variando de 0 até o infinito, de menos 1 elevado a n, tá vendo que eu sempre separo, né? Vezes x elevado a 6n. Ok? Eu só peguei e multipliquei aqui as potências, o menos 1 elevado a n eu separei aqui. O que eu faço agora? Eu pego esta parcela e passo ela para dentro. Você pode passar o 3x ao quadrado ou pode deixar o 3 para fora. Aí é você quem manda. Tá? Eu passei todo o 3x ao quadrado. Eu quero deixar um somatório só. Então, isso daqui, ó, toma um pouco de cuidado. Isso vai ficar 3 vezes menos 1 elevado a n. Esse x ao quadrado, quando eu multiplicar aqui, isso aqui vai dar x elevado a 6n mais 2. Ok? Passei o x quadrado para dentro. Lembrando, lá da aula, quando eu ensinei vocês, função dada por série de potência. Essa somatória depende de n. Então, o x ele é visto como uma constante dentro do somatório de n. Então, eu posso passar para dentro da mesma forma que eu poderia jogar para fora. Por exemplo, esse menos 1 elevado a n eu não posso jogar para fora. Por quê? Porque o menos 1 depende de n. E o x elevado a 6n eu também não posso jogar para fora porque ele depende de n. Mas esse x ao quadrado, sozinho, ele não depende de n. Então, ele pode estar tanto dentro quanto fora do somatório. Ok? E aqui eu só peguei como é multiplicação de potência de mesma base e eu somei os expoentes. Beleza? Portanto, o que vai acontecer aqui? A gente chegou que a minha g' de x é igual a 3 vezes menos 1 elevado a n vezes x elevado a 6n mais 2. O que eu vou fazer agora? Vou integrar dos dois lados. Ao integrar dos dois lados, sei somente c, pessoal. Vamos ganhar tempo? Aqui vocês já sabem que a integral da g' de x da própria g de x. Então, eu vou integrar dos dois lados. Ó, vou usar uma bússola de notação. Vou passar a integral aqui agora dos dois lados. Então, isso vai dar g de x igual... Agora aqui, ó, cuidado. Eu vou integrar dos dois lados. Toda a parte da somatória que não depende de x fica quieta. E aqui vou somar 1 e passar dividindo, certo? O número que deu aqui em cima. O que vai dar? Então, vai dar menos 1 elevado... Aliás, tem um 3, né? Vezes 3. Tá? Só mudei a ordem ali, mas eu não esqueci. Elevado a n, ok? X, que multiplica 6n mais 3. Pessoal, por que ficou mais 3? Porque a integral de x elevado a coisa, eu somo 1 a potência e passo o valor dividindo. Lembra, ó, rascunho aqui de novo. Se você tem a integral de x elevado a n, isso é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Ou seja, você pega a coisa e soma 1 e todo o expoente você passa dividindo. Como é x elevado a 6n mais 2, vou somar 1 e passar todo mundo dividindo. O que dá? 6n mais 3 dividido por 6n mais 3. Ok? Tudo isso, então, dividido por 6m mais 3. Vou fazer uma simplificação aqui. Ah, não posso esquecer, mais constante, né? Vou continuar essa igualdade aqui, ó. G de x é igual a isso. Eu vou simplificar esse 3 com esse número que vai dar aqui embaixo. Quis fazer isso. Às vezes, se você não quiser, não precisa. Mas eu quero sumir com esse 3 daqui. Se você colocar 3 em evidência, isso aqui vai dar 2n mais 1 e vai cancelar o 3 com o 3. Ó, então, isso é igual o somatório de n variando de 0 até o infinito, de menos 1 elevado a n, vezes 3, vezes... Aqui, se você quiser colocar em evidência, pode, mas vocês vão perceber que, no final das contas, não vai precisar. Agora, aqui sim, ó, 3 que multiplica 2n mais 1, corta o 3 com o 3, mais constante, eu não posso esquecer essa constante, que daqui a pouco a gente vai ter que determinar quem é a constante, tá? Isso aqui, então, ficou o quê? Ó, vou colocar constante aqui na frente. Mais somatório de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 6n mais 3 sobre 2n mais 1. Ok? Tá resolvido o nosso g de x. Só que agora a gente tem que fazer o quê? Tomar um valor para x para descobrir quem é a constante. A gente precisa descobrir agora quem é a constante. De acordo com o que a gente já fez no exemplo anterior, pessoal,
essa constante aqui, eu vou tomar x igual a zero. Por que eu vou tomar x igual a zero? Porque quando eu tomar x igual a zero, eu zero essa parte, desse lado só fica constante. Que tecnicamente é o g de zero. Mais o g de zero, né? Opa, o g é esse, né? O g de zero vai ser arctangente de zero. Tá certo? Então, ó, tomando x igual a zero, aqui eu já estou adiantando a etapa, tá? Vocês já entenderam a ideia? A gente já vai substituir direto. Então, tem duas coisas a fazer. Uma, eu substituo o g de x, é o arco tangente de zero ao cubo, que é zero, ok? E, por outro lado, o meu g de zero, na série de potência, é quem? É constante, mais a somatória de n variando de zero até o infinito, de menos 1 elevado a n, vezes zero. Certo? Ou seja, isso aqui deu C. Juntando essas duas informações, o que nós concluímos que a minha constante também é zero. Foi coincidência que nos dois exemplos que eu fiz com vocês, a constante deu zero. Tá certo? Foi coincidência. Mas pode dar 2, pode dar ln de 2, enfim, pode dar o que for ali. Tá certo? Tanto é que no exemplo anterior, se você troca ln de x, o exemplo anterior era esse aqui, ó. Tá? Se você troca aqui ln de 1 mais x e você coloca 2 mais x, a constante final no final dá ln de 2 e não 0. Então, foi coincidência, tá? Que aqui, no caso, a constante deu 0 nos dois exemplos. Logo, a minha g de x, passando a limpo, tá? A minha g de x, ela é quem? Ela é a somatória. Como a minha constante ela vale 0, ela só é isso aqui, menos 1 elevado a n, vezes x elevado a 6n mais 3, dividido por 2n mais 1. Esse é meu g de x. Acabou o meu problema? Não, eu só encontrei quem é o g de x daqui. Agora eu multiplico por x ao quadrado, que tecnicamente é só jogar o x ao quadrado para dentro, ok? E aí eu obtenho quem é a minha f, que foi o que o meu exercício pediu, ok? Portanto, ó, continuando aqui, vou deixar essa folha aqui de lado. Portanto, a minha f de x, que é x quadrado vezes g de x, vai ser x quadrado vezes essa somatória que eu acabei de encontrar, que fica menos 1 elevado a n, vezes x elevado a 6n mais 3, dividido por 2n mais 1. Vou passar esse x ao quadrado lá para dentro, então isso vai ficar somatório de n variando de 0 até o infinito, de menos 1 elevado a n, vezes... Pessoal, se esse x quadrado vai passar para dentro, ó, lembrando que agora ele vai lá para dentro da somatório. Se ele vai passar para dentro do somatório, significa que eu vou somar, como aqui é uma multiplicação de x, ele vai somar duas unidades aqui. Então, esse resultado final ficaria x elevado a 6n mais 5. Por que mais 5? Porque 3 mais 2 dá 5. Tudo isso dividido por 2n mais 1. E esse é o resultado final. Ok? Pessoal, eu não falei isso no exemplo anterior, eu acabei de lembrar, e eu preciso falar nesse exemplo também. E o intervalo de convergência? Vou ter que voltar lá no primeiro exemplo para poder falar isso para vocês também. Se bem que era imediato, como era imediato, eu acabei não falando. A gente chegou aqui, ó, que o intervalo de convergência é menos x a sexta em módulo menor do que 1. Só que, pessoal, o intervalo de convergência sendo isso daqui, eu espero que numa altura dessa de um curso de cálculo eu possa fazer isso direto. O menos, ele é dispensável, ok? Ele é dispensável. E se x a sexta é menor do que 1, você passa a raiz sexta dos dois lados, certo? O módulo ele vai ser dispensável por causa do x a sexta. Então, você chega nisso que x a sexta é menor do que 1. É aqui, ó, dá módulo de menos 1 vezes módulo de x a sexta. Módulo de menos 1 é 1. Então, dá módulo de x a sexta. Módulo de x a sexta é x a sexta. O que você pode fazer? Passa a raiz sexta dos dois lados, você já vai chegar, aliás, posso até manter o módulo aqui, ó. Só que agora eu jogo ele para fora. É isso que eu estou querendo fazer. E aí você chega que isso daqui é menor do que 1. Então, geralmente, quando eu tenho potências pares, sempre dá esse intervalo que continua sendo de menos 1 a 1. No primeiro exemplo, eu não falei,
mas aqui é a mesma coisa. Se o módulo é tão imediato que a gente acabou esquecendo de falar. Se o módulo de menos x é menor do que 1, é óbvio que o módulo de x é menor do que 1. Então, esse é o intervalo de convergência, que foi que o exercício tinha pedido aqui, que no caso é entre menos 1 e 1, e esse também aqui é entre menos 1 e 1. Ou seja, se eu for ligar toda a parte teórica que eu já trabalhei com vocês, os dois exercícios no intervalo de menos 1 a 1, tanto a série de potência quanto a função, elas têm o mesmo comportamento de convergência. Quando o n vai para infinito, o gráfico da série é exatamente o gráfico da função, ok? Bom, aguardo vocês então para a nossa próxima aula. Essa é a utilidade para a gente de derivadas e integrais de séries de potência, tá certo, pessoal? Só que vocês perceberam que até então só estou trabalhando com funções onde a função é do tipo 1 sobre 1 menos x, 1 sobre 1 menos a coisa, que se enquadra na série geométrica, ou que a derivada da função se enquadra no 1 sobre 1 menos a coisa. E quando eu tenho funções que não se enquadram nesse formato, será que existe uma regra geral, pelo menos do ponto de vista teórico, para qualquer função? Por exemplo, e se eu pego a seno? Eu não consigo escrever, mesmo que seja derivando a seno de x, né? Se eu derivar a seno de x, mesmo que eu derive ela, não vai aparecer 1 sobre 1 menos alguma coisa, como foi a ln ou a arco tangente. E se eu pego a e de x, por exemplo, como que fica essa situação? Isso são cenas da nossa próxima aula, e eu aguardo vocês para a gente falar sobre séries de Taylor e séries de Maclaurin, que engloba, pelo menos de uma forma teórica, estas funções que não se enquadram nestas adaptações da série geométrica da forma 1 sobre 1 menos alguma coisa, ok? Onde essa alguma coisa é uma f de x igual a 1 sobre 1 menos alguma coisa que dependa de x, perfeito? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula, já estamos encaminhando para o final dessa playlist. Grande abraço, nos vemos em breve.